Hoje a gente vai mergulhar fundo em um romance super profundo, O Filho Eterno, de Cristóvão Tesa, e vamos fazer isso olhando pela análise do Carlos São Paulo. Pois Pois é, essa é a pergunta central e bem pessoal que pulsa no coração desse livro. É sobre aquele confronto doloroso entre o filho que a gente idealiza e o filho real, de carne e osso. Para conseguir contar uma história tão doído, o autor, o Cristóvão Tesa, ele usa uma sacada literária muito, mas muito inteligente para conseguir encarar o próprio passado. Imagina só, esperar quase 30 anos para contar a história mais importante da sua vida. Foi exatamente isso que o Tesa fez. O filho dele nasceu em 1980 e o livro só saiu em 2007. Ele precisava desse tempo todo, dessa distância, para conseguir tocar no assunto sem ser completamente engolido por ele. E a solução que ele achou para isso foi genial. Ele criou uma espécie de escudo de ficção. Ao narrar a história de um pai em terceira pessoa, o Tesa ganhou a liberdade e o distanciamento que precisava para poder explorar a sua própria verdade. E é justamente por causa desse distanciamento que a gente consegue enxergar o conflito central do livro. A luta desse pai com duas criações muito diferentes, mas que estão conectadas pela dor. Essa ideia de criações paralelas é a chave para a gente entender a crise interna do pai. Pensa bem, ele se vê preso entre duas obras inacabadas que o mundo parece simplesmente não aceitar. Então, de um lado, a gente tem o filho, que é visto como uma obra inacabada da natureza, e do outro, os livros dele, que são rejeitados um atrás do outro pelas editoras. As duas criações que saíram dele mesmo enfrentam a mesma recusa, a mesma incerteza, e isso gera um turbilhão de emoções. O filho, o Felipe, ele vive num presente que não acaba nunca. Ele não tem essa noção de passado ou futuro que a gente tem. Ele existe no que o livro chama de sonho do eterno retorno, o que faz dele, de certa forma, uma criança para sempre. E o pai sentia vergonha porque ele olhava para o filho e via um espelho das suas próprias imperfeições. Era um choque terrível entre os defeitos que ele sentia por dentro e a realidade do filho ali na frente dele que ele não conseguia aceitar. Só que toda essa luta interna, essa angústia, chega num ponto de ruptura. Acontece uma coisa, um único evento aterrorizante que se torna o ponto de virada de toda a história. Um dia, quando tinha só 9 anos de idade, o Felipe sumiu. Ele fugiu de casa. E naquele instante de pânico, tudo mudou. Todas as frustrações com a carreira, a rejeição dos livros, tudo isso sumiu. O que sobrou foi só um medo primitivo, visceral, da perda. Essa imagem é muito poderosa para descrever o que o pai sentiu. Ele percebeu, do jeito mais difícil, que o amor dele só se revelou por inteiro quando ele sentiu a ameaça de perder o filho para sempre. Foi essa ausência insuportável que fez a ficha cair. Ele entendeu a verdade. Ele nunca rejeitou o Felipe de verdade. O amor que ele sentia pelo filho real era infinitamente maior do que a decepção pelo filho ideal que ele tinha criado na cabeça. E essa descoberta muda completamente a percepção dele, levando uma nova compreensão não só do que é ser pai, mas do que é o amor de verdade. Depois dessa crise, o pai começa a reparar mais na dimensão social da sua dor, sabe, incluindo as reações dos amigos e da sociedade, que até eram bem intencionadas, mas no fundo eram super desconfortáveis. Anos mais tarde, o pai tem uma filha considerada normal. E a presença dela, claro, trouxe uma felicidade enorme, mas também funcionava como uma pergunta constante, quase uma acusação silenciosa. Era isso que você queria? Então, aqui estou eu. No final das contas, a jornada desse pai se completa. Um caminho que começou lá na rejeição, na vergonha, e termina com um testemunho poderoso de aceitação incondicional. E aqui está a lição final, e talvez a mais bonita de todas. O filho imperfeito, aquele que era livre das ambições e das complicações do mundo, oferecia a forma mais pura e fundamental de conexão. Ele nasceu simplesmente para amar e ser amado. E assim, a história de O Filho Eterno vai muito além das páginas, sabe? E nos deixa com essa questão que vale para todo mundo. Até que ponto as expectativas que a gente cria sobre os outros definem a nossa capacidade de amar essas pessoas porque elas realmente são?